Pânico no rádio. Vamos tocar no tema agora. No tema agora de Amanda Ramalho, que está chegando aos 30 anos. Isso. Já tá. A Balzaca. E mesmo assim está o quê? Está jogando Pokémon. Tá. Por quê? Porque é Caçando legal, Pokémon, porque é da onda. Gente, é o seguinte, esse negócio da Previdência é um negócio sério. Isso. Por quê? Seríssimo. Porque isso é uma cagada muito grande. Porque esse sistema... Porque antigamente não tinha... Velho. Não tinha, ninguém cuidava de ninguém. O Estado não cuidava de ninguém. Era cada um por si, certo? E Deus Cada um por si. no comando. Aí o cara tinha o quê? Ele tinha que comer. A gente trabalhava pra comer, basicamente isso, né? Você tinha que plantava verdade, os negócios lá pra comer, pra não morrer de fome. Isso. Aí depois veio a Revolução Industrial, os caras inventaram as fábricas e tal. E aí depois, quando o cara começou a ir pra fábrica, o que acontecia? Quando ele morria, a mulher do cara não tinha mais nada, porque perdeu a força de trabalho Isso. do cara, do marido, do provedor. do Isso. provedor. Aí o filho ficava na rua, a mulher não Tudo sabe- lascado, Tudo é. lascado, por quê? É. Porque a mulher ficava em casa. Aí o que aconteceu? Criaram-se os direitos. Aí falou, alguém precisa cuidar desse cara. Aí falou, não, quem vai cuidar? A igreja? Não, o Estado. Aí o Estado, na Europa. Aí um cara ele bolou, o Bismarck, né? Ele bolou o sistema da Previdência, da aposentadoria. Que era o quê? Pegava o cara quando ele estava velho, pegava... Ele contribuía. Isso. Pegava uma graninha de quem trabalha, pegava uma graninha do empregador, fazia um cálculo Isso. e esses dois caras iam garantir a aposentadoria. Que era o quê? O cara, quando já estava no bico do corpo, Isso. que ele já ia morrer, Já não produz falava, ó, nada, vamos é. mandar ele para casa e a gente garante a velhice. Essa fórmula existe desde 1800 até agora Aham. e não se mexeu. Não mudou. O que aconteceu? Conte pra gente, professora. Isso. Então, olha que interessante. Gente, depois... Gostou do meu preâmbulo? Gostei, bonito. Você estudou, hein? Que legal. Show de bola. Ele Emílio tem é um cara didática. inteligente. Ele é muito tem inteligente. didática, É. eu gosto das O Emílio falas. tem O didática. que acontece? Eu vou postar isso pra vocês lá no meu site. Você pode acessar danieladolago.com.br e eu vou colocar esse gráfico pra você. Em 1960, primeiro, hein, gente? Antes disso, aqui no Brasil, então voltando pra nossa casa, tá? O Código de Leis Trabalhistas foi criado por Getúlio Vargas, que foi um grande ditador, tá? Cujo próprio nome ele colocou na instituição qual eu trabalho hoje, sou professora, que é da Fundação Getúlio Vargas. Nojenta. E aí, em 1930, ele começou os Códigos das Leis Trabalhistas. Em 1946, esse negócio foi aprovado. Numa época em que a internet não existia, numa época em que a forma de trabalho é completamente diferente do que a gente tem hoje, tá? Enfim, e aí, em 1960, o Brasil era um país jovem. Se você olhar o índice demográfico, existiam pouquíssimas pessoas na faixa dos 30 anos e as famílias tinham 7, 8 filhos. Daí que vem a expressão Brasil, o país do futuro. Daí que veio a expressão, porque tinham muitas crianças, os nossos pais. O meu pai, por exemplo, trabalhou, cresceu e aí ele aumentou esse índice demográfico, só que meu pai, por exemplo, já teve menos filhos do que o pai dele. E aí, ou seja, o índice de natalidade do Brasil caiu vertiginosamente. Obrigada. E aí o que acontece? O meu pai hoje, por exemplo, ele já é aposentado. Então nós que estamos na faixa dos 30 e poucos, eu tô um pouquinho mais, nós trabalhamos e eu contribuo há mais de 22 anos para a Previdência. Eu que sou empresária, ainda eu escolho se eu vou contribuir ou não. Você que é CLT, não. Você é direto na fonte, tá? Então, para pagar a aposentadoria. A CLT, ela foi criada para você se aposentar depois de 55 anos. Gente, numa época em que lá em 1946... Era 50 anos. Exatamente. A perspectiva de vida. Perspectiva de vida. O cara com 60 anos, 62, Era já muito idoso. era. Era Já muito idoso. Hoje, 56. Gente, tá É muito super no jovem. Tá super jovem. meninão. Então não tem o Vai jogar menor bola, hein? sentido Tá isso. Não voando. tem o Aí, menor sentido. pessoal Aí o com que vara. acontece? Essa moçada Morreu sai da empresa sozinha. porque as organizações não vão contratar. É muito difícil o cara de 50, 55 anos ser contratado. Não é porque ele não é competente, não. Ele é extremamente capaz. É porque os códigos das leis trabalhistas lascam a empresa Não em virtude mudaram disso. também, Não né? mudaram. Não mudaram, não E o cara tá acompanharam. super jovem. E o que acontece, gente? O meu pai, hoje nós trabalhamos para conseguir, por exemplo, gerar uma aposentadoria do meu pai, do pai de vocês. Quando for a nossa vez, não teremos jovens que estarão Que vão trabalhando, pagar. que vão pagar. O Vai sistema ter quebrou. muito youtuber pra pagar.